Oficialmente, então, oficialmente boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live, né, a live parte 2 do perito fisioterapeuta, ou fisioterapeuta perito, na verdade, né, parte 2. É uma conversa informal, uma conversa descontraída, mas muito rica, com muito conteúdo, com excelentes profissionais atuantes no mercado, maravilhosos colegas de trabalho que eu já conheço há muito tempo, compartilho, admiro, né? Estamos aqui, então, com a doutora Caroline Steldo Filos, ela é fisioterapeuta e advogada, né? Trabalhando muito com perícia, trabalhando muito com essa área de assistência judicial, assistência técnica judicial. Ela é colega há muitos anos, parceira e professora também da Faculdade Inspirar. Dr. Ricardo Germando Fing, outro parceiro, Abrafite, querido, companheiro de guerra de muitos anos, professor, coordenador de curso de fisioterapia, também atuante em perícias, principalmente na área que é a sua especialidade, né, trauma ortopédica e cardiovascular. E Dr. Douglas Garcia, também professor nosso da casa, querido amigo, colega de anos também, especialista na área de perícia, com muita trajetória, muita bagagem para discutir aqui com a gente. Então, eu fico mais uma vez muito lisonjeada, muito feliz, casa cheia. Nós tivemos 300 inscritos mais uma vez na nossa live, essa é a segunda. No finalzinho eu vou contar, já que nós temos a data da terceira live, para nós fecharmos o pacote maravilhoso de informações, e que nós vamos dividir então em 3 blocos, de 15 minutos aproximadamente, e no final nós vamos abrir para perguntas, tá? Fico muito agradecida pela participação de todos, nosso quórum sempre aumentando, sempre subindo, e a Faculdade Inspirar, então, deseja a todos boas-vindas, e vamos começar, então, com a doutora Caroline. Ela vai dar dicas para a gente de como inserir esse profissional, né? Como inserir o mercado de trabalho, ou como o perito pode estar inserido, ou chegar a esse ponto, né, de estar atuando livremente aí, o passo a passo de como entrar nesse mercado tão importante, tão necessário para fisioterapeutas em qualquer área de atuação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta perito, ele é muito bem-vindo. Doutora Caroline, por favor, então. Então, boa noite a todos. Primeiro, sim, te agradeço o convite, estou muito feliz, como eu já te disse, né? Falando sobre essa área, a gente já está há um tempo trabalhando, né, com perícia, assistente técnica, está abrindo agora uma pós-graduação com tantos profissionais do Brasil inteiro, realmente deixa a gente feliz, né, e contente, porque quanto mais o fisioterapeuta se capacitar e quanto mais os profissionais também da área jurídica, né, advogados, magistrados, conhecerem o nosso trabalho, mas, né, a gente já tem um mercado muito amplo, mas esse mercado ele vai cada vez mais se abrindo para nós, né? Agradecer a Faculdade Inspirar também, né, Cíntia, que eu estou, acho que como professora há um bom tempo, eu estava vendo a primeira aula, olha, tanto na cadeira de ergonomia, quanto de perícia, extensão, pós, enfim. Vou falar do mercado de trabalho só para conhecer um pouco minha trajetória, para entender o que é ser advogada e fisioterapeuta, né? Eu me formei em fisioterapia na PUC, sempre gostei de ergonomia, sempre trabalhei em chão de fábrica, inclusive a minha primeira chefe foi a Cíntia, a gente fez vários laudos ergonômicos juntos, né? Desde posto de trabalho de antena de TV renomada do Paraná até, enfim, né? E depois, né, eu tenho uma empresa na parte de saúde e segurança, uma empresa especializada em perícia, com uma equipe multidisciplinar, fiz a especialização em ergonomia. E já falando agora do mercado de trabalho, para vocês estarem entendendo o que é esse link, né? Sempre quando a gente faz uma documentação, e isso puxando para a história do trabalho, eu já falo de outras áreas, né? A gente precisa ter um fluxo de informações de documentação. Então, cada vez mais eu falava com os advogados. E por isso, junto com a minha empresa, eu resolvi fazer direito. Tenho OAB, sou advogada, mas me considero mais perita. E mais fisioterapeuta e advogado realmente é um plus, tá? Só para vocês entenderem o que ocorreu aí, né? Porque geralmente ninguém entende, tá? Eu vou agora só compartilhar minha tela. Eu fiz um slide, tá, Cintia? Bem rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui.
eu fiz deixa eu ver. Eu acho que eu não posso. Posso. Share. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá carregando. Já E abri. agora? Agora sim. Tá direitinho na tela de vocês, igual a minha? Perfeito. 100%. Então, gente, eu fiz o seguinte, eu fiz um funil para fazer uma introdução do mercado de trabalho para vocês entenderem a atuação do fisioterapeuta, tá? De uma forma mais clara e simplista para a gente começar a entender. E é claro que depois, numa capacitação, numa pós-graduação, a gente vai aprofundar, vai adentrar, né, em cada área específica. Tá? Mas para você entender o mercado de trabalho do fisioterapeuta perito, ou do assistente técnico perito, o Dr. Douglas também vai falar sobre o jurisconsultor, a gente tem que entender, né, primeiro o organograma do Poder Judiciário. Então, você vai falar para mim, Carol, aonde a gente atua? Qual é o mercado de trabalho? Então, vamos entender um pouco do Poder Judiciário. Opa, acho que escapou um áudio. Esse é o homework com as crianças. Hoje eu tô sem meus dois, mas acontece isso. Meu Deus. Então, gente, voltando, né? Tem aonde o fisioterapeuta atua? Ele atua tanto na justiça comum, que é a justiça estadual, e a justiça federal, e atua em uma justiça das justiças especializadas, que é a justiça do trabalho, tá? A gente tem já um mercado maior de trabalho na Justiça do Trabalho, porque a gente já está há um tempo lá, a gente tem várias jurisprudências, inclusive do próprio TST, falando que o fisioterapeuta tem competência, sim, para ser perito. Mas a gente também atua na Justiça Comum. Aonde? Nas ações de indenização, tá? E é por isso que eu já estou pulando ali também para a responsabilidade civil. Nossa, Carol, você está começando a falar muito de direito. Olha, isso é importante para conseguir entender o quão é grande o mercado do fisioterapeuta dentro do Poder Judiciário, tá? O que é responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela está lá no artigo 927 do Código Civil, tá? E ela fala que se alguém fazer algum ato ilícito ou algum dano a outro, ele fica obrigado a repará-lo. Ou seja, se eu faço algum ato ilícito, uma ação ou omissão e causa algum dano a uma outra pessoa, eu tenho que repará-lo, eu tenho que indenizá-lo. E quem consegue, né? Eu acho que eu vou agora puxar, né, para a nossa área, o fisioterapeuta, ele consegue avaliar o dano através da análise da capacidade cinésica funcional, através do diagnóstico da capacidade cinésica funcional, né? Então, o que eu estou dizendo? Dizendo que qualquer ação de indenização dentro da responsabilidade civil que você precisa para conseguir ganhar esse processo, para você conseguir ganhar a indenização, eu preciso reconhecer alguns requisitos da responsabilidade civil, que são dano, que está ali no terceiro, né? Dano, nexo causal e ato ilícito. Eu preciso comprovar esses requisitos. E o fisioterapeuta, ele atua inclusive nos 3 desses requisitos da responsabilidade civil. Ou seja, ele atua avaliando o dano. Inclusive, é importante falar para vocês que a indenização, através do artigo 944, ela é avaliada pela extensão do dano. Olha como o fisioterapeuta ele é importante nessa esfera. A legislação não está falando que eu vou dar a indenização para a pessoa, eu vou pagar a pessoa naquela que eu fiz o ato ilícito, pelo diagnóstico. Não, eu vou pagar pela extensão. E quem avalia através de um diagnóstico cinésico funcional a extensão desse dano é o fisioterapeuta. Aliás, super competente, porque tem cinesiologia, porque tem inúmeras cadeiras na faculdade dele que deixa ele super competente. Então, eu trago agora primeiro esse conceito da responsabilidade civil, porque todo o processo em que há essa responsabilidade civil e que há essa indenização, desde um dano estético, como a gente viu na primeira live, né? A gente viu na primeira live, por exemplo, se eu estou usando um fisioterapeuta ou um outro profissional queima um paciente e eu preciso, então, né, e ele vai na justiça atrás de uma indenização, através da reparação civil, o que ele tem que comprovar para conseguir a indenização? O dano. Então, o perito vai ter que avaliar a extensão desse dano. O nexo, agora eu já entro em outra esfera, o fisioterapeuta ele é sim competente para avaliar o nexo. O que é nexo causal?
é a ação causa e efeito. Aquele dano foi causado realmente naquela clínica ou não? E o ato ilícito, o que é o ato ilícito? É a culpa. Teve culpa? Será que não é a pessoa que tinha passado alguma coisa ou não, estava desregulado, tá? Então, isso eu posso aplicar desde um acidente. Eu estou, por exemplo, andando aqui na frente da rua, eu tropeço, né? E causa uma incapacidade. O fisioterapeuta vai poder atuar nessa esfera civil, porque daí, né, se eu for processar, por exemplo, a pessoa que está responsável pela calçada, esfera civil, se eu for processar a prefeitura na esfera federal, por quê? Eu tenho que avaliar a extensão do dano, eu tenho que ver se tem nexo e tenho que avaliar auto ilícito. Agora, trazendo lá para a esfera trabalhista da doutora Rebeca, né, que falou de uma forma excelente lá na primeira live, né, o acidente de trabalho, quando ocorre, ele também, né, ou a doença ocupacional, que também é equiparada a acidente de trabalho, ela também, ela adentra, né, na Justiça do Trabalho e é uma ação indenizatória. Ou seja, para eu ganhar uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho, eu tenho que comprovar dano. Qual é o dano? Aquele acidente que ocorreu naquela esfera trabalhista, né? Ou aquela doença ocupacional, causou uma capacidade, lesionou, né, a integridade físico-funcional daquele funcionário, tem nexo, ou seja, eu fui lá no pós-trabalho, fiz uma avaliação ergonômica e vi que as causas daquela doença, né, aquela incapacidade pode sim ter sido ocasionada naquele pós-trabalho, e eu, fisioterapeuta, também vou avaliar o ato ilícito. O que era? Tinha laudo ergonômico? Tinha orientação? Enfim, várias coisas que a gente tem que falar uma live só sobre avaliação perícia ergonômica, tá? Então, assim, a gente já consegue ver o quão amplo é. Eu acredito que o doutor Ricardo vai falar sobre isso, mas a gente acaba, não todas as ações, mas desembocando na responsabilidade civil, na maioria das vezes. Então, o mercado de trabalho é amplo? Sim, porque cada vez que você precisa comprovar o dano, a extensão do dano no sentido da incapacidade causada, o ato ilícito e o nexo, tá? De uma forma simplista ainda, tá, gente? Depois, na pós-graduação, a gente aprofunda mais, tá? E a gente atua, tanto nos processos judiciais e administrativos, tá? Então, administrativos, a gente atua, por exemplo, na esfera do INSS. Eu atuo muito ainda quando o funcionário está tentando entrar no INSS para conseguir o auxílio acidente. Então, a gente faz parecer para que a empresa junte, conteste, né, o NEMTEP. Uma empresa também, esses dias que me contratou, foi quando o Ministério Público ele instaurou um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta. Essa empresa eu entrei, para vocês terem ideia do mercado do trabalho, fazendo um dossiê de toda a documentação. Isso faz é uma função nossa como assistente técnico, avaliar toda a documentação da empresa, junto com a empresa, criar um cronograma que tem o que não tem, para fazer esse dossiê no Ministério Público, fazer frente, por exemplo, a esse TAC. Inclusive, nessa empresa daí que eu virei assistente técnica, enfim, né? Judicial. Como a doutora Rebeca falou, a gente atua como perito ou como assistente técnico, né? Como perito, você faz uma ação, né? Como se fosse os olhos do juiz, então você está ali pelo juiz, e como assistente técnico em uma das partes, né? Assessorando tecnicamente uma das partes. Judicial, gente, falando agora do mercado de trabalho, a gente atua em perícia securitária, a gente atua em processo criminal, como, Carol, já expliquei para vocês, através, por exemplo, criminal, da responsabilidade, né, civil se ocorrer alguma lesão, né? Então, um requisito para você conseguir responsabilizar uma lesão corporal que teve uma diminuição da incapacidade é justamente avaliar aquele dano, avaliar o que ocorreu de incapacidade depois daquela lesão corporal. Então, perícia criminal, perícia securitária, todas as ações de indenização na esfera civil, tanto assim de acidente, qualquer ação em que ocorrer, né,
uma diminuição, por exemplo, da capacidade funcional, o perito fisioterapeuta ou assistente técnico pode estar atuando, tá? Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa, são tanta coisa, né? A esfera trabalhista, já falei, né? Na perícia do INSS, a gente atua principalmente agora como assistente técnico. Então, a pessoa vai entrar contra, por exemplo, o INSS, questionando se ela tem, né, o auxílio, o benefício acidentário ou de doença. Você, como fisioterapeuta, pode fazer um parecer, como assistente técnico, né? Pode fazer um parecer para que as provas dele sejam mais robustas. Que parecer é esse? Um parecer se já tem capacidade, qual a extensão do dano, tá? Então, essas são as áreas. Dito isso, não sei quantos minutos eu tenho, vou acho que já para as dicas, né, Cíntia, para não falar mais, né? Dito isso, só resumindo, né, gente, a gente tem uma atuação muito grande. Eu quis trazer o macro para o menor para vocês conseguirem visualizar, né, que em qualquer processo em que há uma diminuição da incapacidade, pela própria resolução da fisioterapia e pelas nossas resoluções e pelos nossos decretos, né, a gente tem essa competência de diagnóstico cinésio funcional. Então, se a gente tem a competência de fazer o diagnóstico, inclusive cinésio funcional como profissional, né, de primeira, né, primeiro contato, qualquer perícia em que a gente junta a expertise do direito e mais o diagnóstico cinésio funcional, e que isso precisa ser quantificado, e nada melhor do que um fisioterapeuta para qualificar e quantificar essa perda dessa funcionalidade, a gente pode estar atuando, tá? Seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista, seja na esfera penal, federal, tá? Dicas, então, agora, né, para terminar. Gente, como eu posso entrar no mercado de trabalho? 2 dicas, tá? Primeiro, a gente tem que se capacitar. Em que pese, se a gente for atrás lá do artigo em que fala sobre o perito, né? Um artigo do Código de Processo Civil, ele não fala que você precisa ter uma especialização ou um curso. Ele realmente fala que qualquer perito, se estou falando na área de engenharia, qualquer área, tá? Ele tem que ser um profissional habilitado, né? Um profissional e está de acordo com o seu conselho, tá? Em que pese deixar claro isso, a gente precisa de capacitação. Por quê? Porque quando a gente entra nessa esfera jurídica, a gente tem que estar entendendo algumas coisas sobre a parte realmente processual mesmo, da dinâmica do processo, a legislação que abraça o fisioterapeuta como competência. Então, quando a gente entra nessa esfera, a gente tem que entender aonde a gente está. Ah, eu sou perito, então eu faço prova, em que momento eu entro, qual instância, qual é o meu papel. E, infelizmente, a gente vê, a gente que está um bom tempo aí, peritos que chegam na perícia e não sabem ler concreto, não sabe se portar, não sabe o que ele está fazendo, desculpa, né, o termo, mas o que ele está fazendo naquele momento, né, e qual é a figura, e isso é importante, por isso que eu indico a capacitação. Agora, a área de expertise. Você tem que encontrar agora qual é essa área de expertise. Então, por exemplo, eu, Carol, né, eu sempre trabalhei com ergonomia, minha expertise é ergonomia. Então, para você adentrar já, por exemplo, numa justiça do trabalho, você precisa, sim, de uma caminhada, né, nessa área de ergonomia e precisa ter a competência de avaliar a parte de cinésia funcional, né, conhecer da CIF. Então, opa, se eu tenho essa competência, essa caminhada, eu posso entrar numa perícia na área de fisioterapia do trabalho, né? Desculpa, da perícia da justiça do trabalho, tá? Agora, se eu tenho uma expertise forte em estética, poxa, e já sei, né? E como fisioterapeuta sabe, fazer uma avaliação cinésia funcional legal, então eu posso começar já na esfera civil, né? Com o quê? Com esses processos que versam sobre essa área. Então, assim, não é porque você tem que se conhecer, porque isso eu não posso mentir para vocês, o expert, ele é realmente o juiz e o advogado, ele vai exigir de você uma caminhada e uma expertise naquela área. Agora, se você já tem uma expertise em traumato, em cardiorrespiratória,
em fisioterapia do trabalho, né? O que eu preciso daí? Me capacitar na área de legislação. Após isso, gente, para você entrar como perito, você tem que se habilitar junto com os tribunais, tá? Desculpa, lá eles têm um cadastro dos peritos, então você vai lá, faz o cadastro, e a dica é não só fazer o cadastro, tá? Vá em cada vara de trabalho ou em cada vara, entregar o seu currículo, mostrar a sua expertise. Você precisa vender a atuação do fisioterapeuta, porque às vezes o juiz não conhece. Então, o que você faz? Eu faço uma avaliação cinésico-funcional, metodologia, através dessa metodologia. Não tenha medo de falar com o juiz, nem com o pessoal ali, eles têm um acesso muito bom com os peritos. E você tem que realmente convencer o que o fisioterapeuta vai fazer e o que ele vai ajudar para solucionar essas lides, né? Se você consegue falar para ele que você tem uma boa avaliação cinésico-funcional, mostra a metodologia, que você tem o conhecimento, por exemplo, na justiça do trabalho, uma avaliação ergonômica, mostra quais são a sua metodologia, ele vai entender, poxa, então eu vou conseguir avaliar o dano, a extensão do dano, vou conseguir, através da metodologia dela, linkar o nexo causal e ver a culpabilidade de qual for a indenização. Uma outra dica, Cíntia, é começar a conversar também com os advogados, tá? Uma atuação que eu tenho muito forte, e o Dr. Douglas vai falar, então não vou nem entrar nisso, é junto com os advogados, tá? Para vocês terem uma ideia, a última empresa em que eu atuava como ergonomia, eu comecei a atuar para ela, um escritório muito grande aqui de São Paulo. E depois que ele descobriu o nosso trabalho como fisioterapeuta na avaliação da documentação, né? Eu, em especial, Carol, trabalho com muitas empresas, então eu sou assistente técnico geralmente da reclamada da empresa. Então, eu já entro ali na fase da contestação, né? Tem a petição inicial, uma contestação. Salvo engano, acho que o Dr. Douglas e a doutora Rebeca entram já na petição inicial, mas do lado do reclamante, né, doutor? Então você pode entrar tanto do lado reclamante como reclamado, e o fisioterapeuta tem um conhecimento muito grande para avaliar a documentação, se tinha afastamento, se não tinha, a característica da doença, e fazer um parecer para aquele advogado, né? Olha, a empresa precisa juntar isso aqui. Olha, ele não teve afastamento, não teve CAT, essa doença, ela tem essas características. Então, assim, uma dica importante é vá também conversar com os advogados, tá? Então, advogado, você tem que conversar. Como perito, você realmente tem que se habilitar junto com os tribunais, né? E também, gente, não esquece das áreas administrativas, junto com o INSS, Ministério Público do Trabalho, né? Isso também, para você começar a aumentar, a expandir esse mercado de trabalho, é importante. Às vezes, você fazendo ali uma reabilitação do funcionário, reintegrando ele no posto, né? E já, por exemplo, fazendo um parecer, se ele está questionando já o benefício ali na esfera administrativa, e acompanhar, né, esse processo até depois ele entrar na Justiça do Trabalho, você vai abrindo um campo e também uma confiança dos advogados da empresa para aumentar esse mercado de trabalho. Cíntia, não sei se eu falei demais, não quero falar mais, mas eu acho que é isso aí. Acho não, tenho certeza. Excelente, Carol, excelente, assim, didática e acabou até respondendo antecipadamente ao final aqui a pergunta do Rogério. Se não ficou muito claro, Rogério, a questão de como entrar nessa capacitação, nesse mercado, né? Que a doutora Carolina explicou, refaz a pergunta mais diretamente do que você precisa, que a gente responde, mas acredito que ela acabou respondendo o que você queria. Muito obrigada, doutora Caroline. Obrigada. Doutor Ricardo Fink, então ele vai nos dar agora uma outra visão, né? Não só da advogada, mas como fisioterapeuta atuante na área cardiorrespiratória, na área traumato-ortopédica e na área da perícia. Ou seja, como que eu chego, aliás, o termo que nós usamos aqui, né? Como ser um perito judicial ou um assistente técnico, como é essa vida, né? Como é essa situação de trabalho, então, dentro da cardiorrespiratória e dentro da traumato-ortopédica. Doutor Ricardo, por favor,
Nosso convidado de honra também. Primeiramente, doutora Cíntia, muito obrigado, muito honrado pelo convite, estar aqui participando com os colegas doutor Douglas, doutora Caroline, enfim, passando um pouquinho da nossa expertise aí para, de repente, clarear um pouco as ideias de quem está vindo agora, dos passos que devem ser tomados. Acredito que pelo seu discurso, né, doutora Cíntia, a maioria dos nossos ouvintes deve estar pensando assim, mas o que esse maluco aí está falando de cardiorrespiratório, de trauma ortopédica e de fisioterapia do trabalho? Bom, não vamos entrar muito em datas aqui de tempo de formação, mas a minha formação inicialmente, ela se deu com uma pós-graduação na área de respiratória, na primeira turma que o professor Dr. Alfredo Coelho veio para o Brasil e fez aqui no Brasil. Na sequência, eu integrei a residência da equipe de cirurgia e clínica cardíaca do Hospital Evangélico de Curitiba. Depois eu fiz parte da equipe. Acabei saindo um pouco da área hospitalar, bastante extenuante nessa área. Fui para um ambiente clínico, onde eu me especializei na parte de trauma ortopédica. E essa clínica, que eu desde 1998 eu faço parte, é uma clínica especializada na parte ocupacional e que, por sinal, foi a que desenvolveu o primeiro PCMSO do estado do Paraná, o primeiro Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. Dr. Érico Filgueira, que até hoje está lá atuando conosco, foi um médico que, antes mesmo da promulgação das NRs, já em 77, ele já começou a desenvolver, porque ele participou de todo o mecanismo de criação das NRs, que depois se estabeleceu o PCMSO, o PPRA. E o que me causou muito impacto foi nossa trauma ortopédica, ambulatorial, mas de repente necessitou-se junto à área ocupacional. Foi aonde eu integrei a segunda turma de fisioterapia do trabalho, que se formou no Brasil, inclusive com a honra da doutora Cíntia sendo uma das minhas mestres na formação. E a partir daí a expertise foi indo. E com certeza uma pergunta que a grande maioria, talvez os que estão nos ouvindo aqui, é essa. Ok, como que eu entro nisso? Primeiro, deixa eu só frisar uma questão. Perícia. O que é perícia? Quem é um perito? Quem tem um determinado notório saber sobre uma determinada expertise, conforme a doutora Caroline colocou. Então, qualquer profissional na sua formação, ele tem a sua expertise profissional e a partir daí ele já se torna apto a realizar uma perícia. Isto por si só. Só que, claro, a doutora Caroline foi bem tácita em alguns pontos que são primordiais, do ponto de vista da responsabilidade civil penal. Quem hoje se propuser a realizar uma perícia precisa especificamente saber os meandres de como isso funciona, de que maneira as coisas precisam ser realizadas, para esse documento ter peso jurídico a quem o contratou ou para quem se destina o documento feito. Isto é primordial. E aí que entra a capacitação, onde se aprende a montagem de uma peça, de um instrumento. Todos nós temos na nossa formação profissional a realização de avaliação. Todos nós temos o conhecimento na parte cinética, funcional, nas áreas específicas, de pegarmos um ser humano, aplicarmos ferramentas de avaliação e, a partir destas ferramentas de avaliação, tecermos um relatório a respeito daquele indivíduo. Isto já por si só pode se chamar de perícia. Só que no âmbito jurídico, isso leva uma linguagem diferenciada, isso leva uma montagem de uma peça diferente do que um prontuário de clínica, aonde há uma necessidade do profissional de se aprofundar de que maneira se montam essas peças. Mas, do ponto de vista da capacitação profissional para isso, todos nós temos. E até pego um gancho aqui no que a doutora Caroline, no início da conversa dela, ela estava falando a respeito de área. Por que hoje o fisioterapeuta está ganhando cada vez mais espaço e onde os nossos colegas médicos têm até nos questionado e arranjado até algumas vezes em juízo brigas a respeito disso? É justamente a nossa formação ampla de ver o indivíduo como um todo. Eu dou aula
um curso de medicina, e o que eu percebo? Eu percebo que eles têm uma formação muito centrada, mas que depois se direciona para as áreas em específico em que eles se tornam, bitolando muito a observação. A ponto hoje, nós termos já a possibilidade de um médico se formar médico, fazer uma residência em ortopedia, na sequência se especializar em membro inferior, pé, hálux valgo, ponto. Ele se torna ultra, super, mega inteligente e conhecedor do hálux valgo. Aí, de repente, um determinado paciente chega com uma tendinite de supraespinhoso. Não, isso daí não é a minha praia, não entendo, não sei. Nós, enquanto fisioterapeutas, nós temos uma visão completa do paciente, já na nossa formação acadêmica. Quando nós saímos dentro das faculdades, a nossa formação generalista já nos dá um horizonte de visão diferenciado de outros profissionais da área de saúde. Somado a isso, a expertise da nossa formação acadêmica na parte anatomo-cinesiológica do movimento, nossa, nos torna muito diferenciados neste segmento, aonde, em uma perícia, o perito precisa dar respostas. Ele precisa trazer informação, embasar a partir do documento formulado a parte que o contrata para auxiliá-lo naquilo que ela postula. Seja ele como assistente técnico de ambas das partes ou nomeado via perito judicial pelo magistrado que está atuando junto à causa. Então, primordialmente, o que eu dou de caminho a todos vocês é qual é a expertise de vocês dentro da nossa formação fisioterapêutica, qual a área de maior entendimento, de maior gosto, de maior profundidade que vocês tiveram na sua formação. Isto já dá um norte. A partir daí, o que eu preciso entender da montagem de uma perícia? Dentro dessa área, por exemplo, cardiorrespiratória, eu conheço, eu tenho à mão os instrumentos de avaliação necessária para dar as respostas que uma perícia cardiorrespiratória precisa, a aptidão cardíaca e pulmonar, sei interpretar uma espirometria, sei interpretar um teste de esforço, sei realizar estes exames. Se sim, isto já me capacita a vir a ser um perito na área. Agora eu preciso, a partir do conhecimento desenvolvido por esses mecanismos de avaliação, montar especificamente o documento de perícia. E aí que entra a expertise das formações. Porque nós, na nossa formação em fisioterapia, nós não tivemos essa praxis da justiça, da linguagem formal, judicial, de que maneira se dão os trâmites nas esferas civil, criminal. Então, esta necessidade de capacitação é a básica para quem se propõe a entrar no universo da perícia, coisa que nós não temos na nossa formação de faculdade. Com isso na mão, não existe fórmulas de um profissional não vir a se dar bem, porque ele vai realizar um bom trabalho. Claro que quem não é visto não é lembrado. A professora Carolina também comentou isso. Há de se observar com o que eu quero trabalhar, aonde que eu vendo esse meu trabalho, de que maneira as pessoas vão conhecer a mim para poder me contratar. Então, do mesmo jeito que qualquer outro acadêmico se formando vai abrir o seu espaço de atendimento, ele vai precisar vender esse seu espaço de atendimento para obter clientes. Então, o perito também ele precisa direcionar qual vai ser o seu viés de perícia, a quem ele vende esse produto de perícia e de que maneira essas pessoas vão conhecê-lo enquanto perito. Então, isso também vem da parte do marketing pessoal, enfim, coisas que também são geradas em formação, em cursos em específicos, né? Então, isso tudo começa a se dar os caminhos das pedras. Então, primeiramente, eu tenho certeza que muitos pensam assim, meu Deus, perícia, isso é muito complicado. Eu diria complexo, não complicado. Agora, que necessita de se ter um rigor, de se ter uma certeza do que está se fazendo, isso é indispensável, porque senão você vai se tornar objeto de processo futuro. Pois se alguém te contratou para te auxiliar em uma causa e o teu mau trabalho, chamo já de desserviço, fez com que essa causa pudesse ser perdida ou
tornada sem efeito a partir do teu mau desempenho profissional, o teu erro, a tua falta de expertise, você poderá ser acionado também do ponto de vista judicial por esta incapacidade de ter executado o teu trabalho. Então, por isso que precisa se ter responsabilidade na execução do trabalho. E isso tudo, existe fórmulas, existe maneiras de se chegar lá, que é capacitando, que é conhecendo, que é vivendo a situação. Então, todos que estão ouvindo aqui, os nossos 36 colegas que estão nos ouvindo, tenho certeza que quem quiser adentrar neste campo da perícia, precisa especificamente investir nela, precisa especificamente caminhar por esse trilho, se especializando, conhecendo pessoas que trabalham, na sequência, tendo contatos do meio judicial, do meio de empresas. Eu trabalho numa empresa especificamente na área de medicina ocupacional, onde muitas das ações em que eu trabalho têm um viés ocupacional. Mas isto, uma vez que você começa de ser conhecido enquanto profissional, te abre um leque gigantesco, onde eu já tive oportunidades de pessoas que passaram por um acidente automobilístico, na sequência ficaram com uma sequela motora e solicitaram a minha perícia para desenvolver o quê? Uma ação contra o indivíduo que causou o acidente a fins indenizatórios desta incapacidade gerada por ele. O que eu, como perito, levei à luz da justiça? Levei à luz da justiça avaliando, dizendo, este indivíduo, ora pós-acidente, encontra-se desta e desta forma, com tais e tais limitações, que tem, por sua vez, um nexo causal devido à mecânica do acidente oriundo dessa maneira, e tudo documentado. Não é o doutor Ricardo que acha que é feito dessa forma. Instrumentos. Esta palavra é chave na perícia. Nada se faz em perícia em achismo. Tudo é baseado em ferramentas validadas, linguagem técnica, provas específicas, não ilações, não falações. E isso tudo, quem começa de entrar no meio, fica, com o passar do tempo, tranquilamente adestrado. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto para vocês que não é. E, literalmente, quem tem aquele gosto de sempre querer dar uma de detetive, eu até brinco, né? Para conseguir encontrar respostas de questões que nos são formuladas enquanto perito, é que dá justamente o gosto de realizar a perícia. E você chegar no final, de fato, isto é plausível. Ou não, isso absolutamente não tem nada a ver. Levar à luz, trazer ao esclarecimento. E isto, para quem nos contrata, é o que mais interessa, independente de qual vara, de qual maneira se trabalha. Alguém que está pleiteando uma indenização meritória, que merece por isso, poxa, se sente justiçado na hora que nós conseguimos trabalhar direito. Da mesma forma, alguém que está pleiteando um seguro, uma outra coisa, e consegue obtê-lo a partir do nosso trabalho, a sensação é a mesma do que você pegar um indivíduo tetraplégico, reabilitá-lo e colocá-lo em pé andando. Então, nós temos essa satisfação com o perito justamente de trazer à luz esses conhecimentos. Eu não estou controlando muito tempo, professora. Doutora Cíntia, me dê aqui só um sinal, perfeito. por Continue, favor. Ricardo. Eu gostei muito de tocar no assunto no inicial. Estamos falando sobre Covid, a grande pandemia, tudo que está acontecendo agora, né? E a importância do nosso trabalho em relação a isso. Vamos lá, nós temos... Gente, eu costumo brincar muito com os meus alunos que muitos deles reclamam que estão morrendo de fome deitados em cima de um pé de batata. Ou seja, basta apenas dar uma cavocadinha que você tem o alimento à sua mão. Nós estamos agora vivendo uma pandemia de SARS-CoV-2 que está literalmente causando mutilações absurdas na população mundial. Aonde pesquisas já mostram que a cada 5 indivíduos que passaram pelo estágio médio ou grave da doença, 3 obrigatoriamente no pós-alta de todo o passado da doença necessitarão de reabilitação fisioterapêutica. Então, isso já traz um universo, um exército de trabalho do ponto de vista clínico de atendimento. Aí eu pergunto para todos que estão nos ouvindo aqui nessa live, e do ponto de vista indenizatório, de incapacidade, que vai gerar aí ações perante seguradoras,
inclusive INSS, que indivíduos que vão ser, então, ditos como incapazes ao trabalho. De que maneira vai se chegar a essas conclusões? De que maneira irá ser quantificado essas incapacidades? Através de perícia. Então, nós vamos ter pela frente ainda um exército, um volume brutal, gigantesco de ações, de trabalho pela frente, que não tenho nem ideia, mas vai ser gigantesco. Já se observa isso nas empresas hoje. Aquelas pessoas que ficaram submetidas a internamento em UTI sob ventilação mecânica por 15, 20 dias, do ponto de vista da sua constituição corpórea, de massa corporal, ficaram totalmente depletadas. De que maneira esse indivíduo pode ou não pode tornar a ser aquele indivíduo trabalhador? Quem vai dizer isso? Perícias. Então, nós vamos ter ainda pela frente muito trabalho nesse segmento, muita coisa. Claro, do ponto de vista cardiorrespiratório em específico, por se tratar de um dos focos específicos da doença, a parte pulmonar. Mas essa doença ela tem várias nuances, ela tem suas características musculoesqueléticas, neurológicas, hematológicas. Então, tudo isso vai ter que se levantar o quanto, de que maneira, de que forma. E aí que entra justamente o trabalho do perito. Deu tempo, professora? Excelente, doutor Ricardo, excelente. Eu me segurei aqui, né, porque você não quis falar sua idade, mas quase entregou a minha, né? Não. A idade é só um número. Como diz um amigo meu, estou no formol, me deixem. Perfeito. Brincadeiras à parte, maravilhoso. Maravilhosa essa apresentação, doutor Ricardo, excelente. Eu acho que essa simplicidade e essa forma direta de conversar é o que nós precisamos. Quebrar gelo, quebrar medos, dizer, nós somos experientes, nós somos capazes, nós temos áreas de atuação nas diversas áreas da fisioterapia como um todo, vai do seu gosto, como a gente diz, né, da sua expertise maior, se é na cardiorrespiratória, se é na traumatortopédica, mas nós temos uma coisa muito importante, só fechando o teu raciocínio com o da doutora Caroline também, que é uma coisa a zelar, e é o nosso maior bem, é o nosso nome. Sem dúvida. Então, como eu digo, fazer um documento é muito fácil, o difícil é o que vem no final, é assinar. E a hora que você assina, você põe o seu nome ali, né? Então, essa situação eu acho muito delicada, acho muito importante todo esse esclarecimento. Não há concurso para ser perito, não há concurso para ser assistente técnico, você realmente tem que se apresentar. Se apresentar bem, ter um bom currículo na sua expertise e saber falar a linguagem, né, jurídica. Eu acho que assim eu consegui não, de maneira nenhuma, resumir tudo que vocês falaram aqui maravilhosamente bem, mas já dar um gancho para o Dr. Douglas Garcia nos mostrar um mundo além disso, porque eu estou sabendo que ele vai falar sobre muito além da perícia também, né? Eu, principalmente, né, formada em 1900 e bolinha, eu tive uma clínica de fisioterapia, traumatortopédica, todas as áreas, na verdade, mais voltada para traumatortopédica e neuro, e eu costumava muito visitar médicos, levar meu cartão para os médicos, conhecer os médicos, né, para fazer o que? A minha clientela. E o que vocês estão me dizendo aqui hoje é exatamente isso, é se apresentar não para médicos agora, mas para juízes, e eu acho que o Dr. Douglas tem mais um recado para dar, que não são só juízes, e nem os tribunais e que a gente vai se apresentar. Dr. Douglas Garcia, por favor, nos conte sobre o jurisconsultor, muito além da perícia, para impactar em 1 milhão de advogados. Boa noite a todos. Eu nem sei se eu vou falar, porque Caroline e o Dr. Ricardo elucidaram assim, maravilhosamente o mundo da perícia. Foi sensacional. É maravilhoso estar aqui falando de uma coisa que eu amo, que é a perícia fisioterapêutica. Eu vou aproveitar ali só para expandir mais a visão de todos que estão aqui no evento. Ali quando a doutora Caroline falou sobre perícias, a parte criminal, nós temos também os crimes de relação de consumo, que cai no Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes, aquele esteticista que prometeu mundos e fundos para o cara melhorar, que ia perder a barriga em 2 sessões, que ia fazer o Megatron e o cara ia, enfim... São crimes de relação de consumo
que muitas vezes é pedido uma perícia dermatofuncional para ver se realmente aquele tratamento poderia cumprir tudo aquilo que o cara prometeu, né? Ali na questão securitária, que a doutora pontuou, vou acrescentar a questão do DPVAT, né? 400 mil indenizações pagas ano passado. Então, assim, é um oceano azul de pareceres ad hoc, pareceres técnicos, perícias, etc. Nós temos ainda as isenções fiscais, que é para aquisição de veículo automotor. Alguns municípios ainda dão desconto de PTU, a pessoa pode ter ainda isenções fiscais em outras esferas, quando ela consegue provar através de um parecer físico-funcional que ela detém capacidade, deficiências em estruturas e funções. E também nós temos, vou falar da minha experiência, hoje eu faço perícia na fazenda pública, quando os indivíduos processam o Estado pedindo algum tratamento especial, como BOBAT, treino de marcha suspenso, ou ainda algum equipamento especial, como um andador invertido, ou ainda atendimento domiciliar, com questões envolvendo até home care e tudo mais. A pessoa processa o Estado e o juiz precisa saber se realmente aquela pessoa vai se beneficiar de todo aquele tratamento, enfim, e ele nomeia o fisioterapeuta para dar essa iluminada aí no pensamento dele. Então, só para complementar ali, eles estavam falando e eu estava me lembrando de outras, né? Já que nós estamos aqui nesse bate-papo de mostrar o universo que é esse mundo pericial, né? E aí, para trazer agora para a fala que foi me dada, quando a gente fala em perícia, o fisioterapeuta ele acaba levando, obviamente porque a fisioterapia do trabalho abriu a facão esse mercado para a gente. Então ele pensa assim, perícia, já liga na fisioterapia do trabalho e morre ali. Então eu quero ser perito. Só que, gente, eu sou perito em mais de 700 processos. Não tem nenhum glamour. É o cara que mais apanha no processo. Porque está envolvendo dinheiro ali e alguém vai ficar triste com aquilo que tu vai entregar. Então você vai ter que ser equidistante das partes e aí você vai entregar e alguém vai ficar chateado. E esse cara ficar chateado, ele vai te mandar 50 perguntas, ele vai te impugnar de novo, ele vai te mandar quesito complementar e assim você acaba tendo um retrabalho no processo, ele para estar toda hora se explicando. Como o doutor Ricardo falou com propriedade, não é achismo. No momento que tu se achar no laudo, primeiro que é ilegal, né? O Código de Processo Civil não permite. Depois, a paulada vem assim a rodo. Então, não tem muito glamour. Eu sempre sonhei e eu sempre fiz a minha trajetória porque eu queria ser perito do juízo. Mas não é assim o glamour, né? Realmente, o franco atirador, aquele cara que trabalha procurando o erro do perito, é o assistente técnico. Então, a gente acaba levando... depois, quando expande um pouquinho a mente, diz, não, eu posso trabalhar como assistente técnico. Mas aí, o assistente técnico é aquele cara que já está dentro do processo, porque ele foi indicado pela parte. E existe um outro ator, que se fala muito pouco, que é o jurisconsultor, que é o cara que dá a consulta fisioterapêutica para o advogado. E aí, por isso que eu falei ali que são 1.100.000 advogados no Brasil precisando de consultoria, de uma consulta. Eu vou depois citar na sequência, eu destaquei aqui 18 serviços que a gente pode oferecer aos advogados. Porque assim, você tem que imaginar, como a doutora Caroline falou, que você tem que se apresentar... Primeiro você tem que fazer o cadastro no tribunal. E depois você tem que se apresentar para o juiz, para mostrar o que você faz. Só que hoje, a linha do tempo e a vida está andando. Os juízes já têm os seus peritos. Então você vai ter que também se apresentar para ele e vai acabar disputando ali o mercado junto com os que já estão atuando. Porém, existe uma enxurrada de advogados que não tem assistente e nem jurisconsultor. Eles não sabem, eles não conhecem. Eu sempre digo, às vezes, para meus alunos, as pessoas que me acompanham na rede social, o dia que um advogado descobrir que o fisioterapeuta é um dos melhores profissionais, ou talvez o melhor parceiro para ele, naquele funil que a doutora Caroline mostrou, da responsabilidade civil, gente, vai faltar fisioterapeuta. Não tem como a gente atender essa galera, né? Porque é muita gente. Então, eu vou, para não me estender muito, eu vou trazer
alguns desafios na apresentação para o advogado. A gente às vezes comete um erro de chegar para o advogado e dizer assim: oi, tudo bem, eu sou o Dr. Douglas, então eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduado nisso, pós-graduado naquilo, enfim, eu tenho uma carreira, explica um monte de coisa. Daí o cara, no fundo, ele fica pensando: tá, e aí? Qual é o problema que tu resolve para mim? Então, quando a gente vai falar com o advogado, é importante que tu tenha o currículo, óbvio, sem dúvida nenhuma. Você tem que mostrar que é capaz. Mas o mais importante é você mostrar o problema que você resolve. E na minha opinião, e na minha experiência, os dois principais problemas que a gente resolve para o advogado, um é que a gente preserva o maior ativo dele, o tempo. Enquanto ele ficar ali, de repente ele vai se debruçar sobre um processo que envolve uma doença ocupacional, que envolve um acidente de trabalho, um acidente de carro, um trauma de grande energia, uma sequela de Covid, ele vai ter que ir lá, de repente dar uma googada, que a gente diz, né? Ir para o Google, estudar, explicar, e ele vai perder horas fazendo isso. Ou ele vai ter que, se é um escritório grande, ele vai ter que pegar algum advogado ali júnior e botar o cara a trabalhar horas em cima daquilo. Quando, na verdade, ele podia chamar o consultor, que vai analisar rapidamente aquilo e preservar o tempo. Porque o tempo é um ativo que não tem como repor. Passou, passou. Então, a primeira coisa que você tem que dizer para o advogado é que você preserva o maior ativo dele, o tempo. E aí ele vai, opa, eu acho que esse cara tem alguma coisa para me ajudar. E depois, eu acho que a gente tem a capacidade de aumentar a taxa de sucesso das ações que a gente atua. Porque não é embarcar num navio que não sabe onde vai parar. A gente embarca, diz assim, ó, vai passar por aqui, vai ter isso aqui, e a nossa chance de chegar lá é tanto. Por isso que a doutora Caroline, quando falou da peça inicial, trabalhando com o reclamante, a gente faz isso, a gente já traça a rota que a gente quer, a história que a gente quer contar, do nosso ponto de vista. Né? E aí depois, do outro lado, a reclamada que lute. Para desfazer a nossa história nessa parte trabalhista. Mas aí a ideia é essa. E a gente tem uma capacidade tão grande de auditar documentos, e aí é um dos primeiros serviços que a gente faz, de fazer uma análise técnica sobre os documentos de saúde do indivíduo, classificar, organizar e descartar o que não interessa. Porque, por exemplo, eu atuo muito forte na área previdenciária também, ajudando o advogado a fomentar e criar a peça para dar o start na ação. E às vezes eu pego lá, ele quer dar o start na ação com documentos de 2014, 2015. Eu digo, gente, ó, esse cara não tem mais comprovação nenhuma que ele está doente. Eu fiz uma avaliação físico-funcional e tal, ele está sequelado, mas a gente precisa atualizar essa documentação. Então, ó, sugestão, que ele volte no médico assistente, que ele consiga um atestado que comprove o diagnóstico clínico atual dele, se a doença está compensada, se a doença está em evolução, enfim. E aí, casado com isso, a gente faz a ação. Então, a gente tem a capacidade de fazer auditoria documental, que é classificar, organizar e descartar os documentos. Isso é o jurisconsultor que faz, porque ele ainda não está no processo. Ele não existe, esse ator. Ele não é o perito porque ele não foi indicado. E ele não é assistente porque ele não foi... melhor dizendo, ele não é o perito porque ele não foi nomeado. E ele não é o assistente porque ele não foi indicado. Então, ele é o jurisconsultor. Então, ele pode fazer o raciocínio clínico entre os documentos que tu encontrou, a incapacidade e o evento gerador. Isso também é uma coisa que o advogado precisa para melhorar o sucesso das ações. A gente faz um estudo da linha do tempo do adoecimento. Isso acontece muito nas ações trabalhistas. Então, o que a gente faz lá? O cara entrou apto. Aí ele trabalhou 5 anos numa função, ele fez uma ressonância lombar e ele tinha uma desidratação. Depois ele fez lá uma outra ressonância, ele tem um abaulamento, 2 anos depois. Aí passou mais 2 anos daquela função, ele teve ali então uma ruptura anular e aí depois evoluiu para uma hérnia traumática. Então você tem uma linha do tempo que quando você joga isso numa peça inicial, do outro lado, fica difícil. Daí vai ter que mostrar que tem os cuidados de ergonomia, que existe uma análise ergonômica, que tinha um comitê, enfim. A gente constrói uma tese que vai ajudar muito o advogado. E esse estudo da linha do tempo, só a gente para fazer. Nós conseguimos montar o quebra-cabeça daquele monte de informações que estão perdidas por aí. E aí, nesse norte, depois que a gente avaliou ali a linha do tempo, auditou os documentos, fez o raciocínio clínico, a gente pode oferecer para o advogado, que é um serviço que eu faço como jurisconsultor, que é um parecer de viabilidade. O que eu faço para ele? Só, doutor, aqui
nós temos os pontos fortes da ação e aqui nós temos os pontos fracos. Eu acho que essa ação tem mais pontos fortes, ela é viável. Ou tem muitos pontos fracos e a chance de insucesso é muito grande e dou para o doutor escolher. Olha, aí ele decide com o cliente dele se ele vai fazer a ação ou não. A gente faz também, vamos pôr assim, então beleza, vamos fazer a ação. O que a gente faz? A gente monta partes da peça inicial com as questões técnicas. Ou seja, olha, esse adoecimento aconteceu por isso, aqui está o documento tal, que fundamenta tal coisa, e a gente organiza, e aí o advogado pega aquela parte técnica, junta com o advoguês dele, com a parte do direito, e faz a peça e entrega. E do outro lado, a gente também faz as contestações. Às vezes a empresa é pega de surpresa, precisa contestar tecnicamente, e aí nós montamos ali com base nas análises ergonômicas, ou faz uma mini perícia ergonômica lá. Se a empresa não tem nada, você vai lá e já faz aquela mini avaliação lá, para depois juntar como forma de fomentar a contestação. Coisas que os advogados amam na sequência, que são os quesitos estratégicos, ou seja, fazer a pergunta certa para o perito para virar o olhar dele para aquilo que a gente quer. Então, a quesitação estratégica com quesitos originais, que são aqueles, ou regulares, que são aqueles que vão dar o start na ação, quesitos suplementares, aqueles apresentados durante a diligência, e os complementares depois, junto com a impugnação. Na área previdenciária, a gente faz parecer ad hoc, ou a gente pode fazer parecer ad hoc também, que é o sufixo ad hoc, significa a que se destina. Então, a gente pode fazer o parecer ad hoc para inúmeras situações. Eu já fiz, por exemplo, alguns inusitados, por exemplo, um parecer ad hoc para uma pessoa que foi rejeitada no exército que tinha escoliose. Mas a escoliose era mínima, era ridícula de pequena. E aí ele pediu para mim, olha, eu gostaria que tu me atestasse a minha capacidade funcional para ser submetido aos exercícios do exército. E a pessoa estava perfeita, muscularidade perfeita, força perfeita. Então, assim, não tinha por que ser reprovado. E o parecer foi entregue, e ele até me contou que o comandante lá, não sei, a patente do cara disse, eu vou aceitar, mas se tu te lesionar, esse fisioterapeuta tá morto. Mas como o cara estava muito bem, seguiu a vida. Então, a gente tem, a nossa assinatura tem muito peso, como a Cíntia comentou, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu assino, principalmente, eu pego muito no pé dos fisioterapeutas quando eles dizem assim, o meu atestado não é aceito. Ninguém aceita o meu atestado. Mas vem cá, você está emitindo atestado ou declarações? Ou comprovantes? Porque declaração e comprovante, a sua secretária, ela emite para você. Agora, codificado e quantificado e qualificado, só você faz. Então não adianta reclamar. Então a mesma situação com o documento forense que você está entregando. Coisas que a gente faz também, preparar o autor para a perícia ou o réu. Então as empresas reclamadas, a gente prepara eles para receber a perícia, seja a trabalhista com avaliação física mais ergonômica, ou então na questão do INSS a gente prepara o paciente e diz, olha, você vai ser submetido aos testes tal, vai doer, você tem que colaborar com o exame, vai ser a única chance que você tem, você já perdeu todas as instâncias administrativas, ninguém aceitou a sua história, e agora você tem a chance do perito médico judicial lá no INSS, na Justiça Federal, aceitar a sua tese que você está doente. Então, você tem que colaborar com o exame. E a gente prepara o paciente para ser submetido ao exame. O jurisconsultor pode atuar à distância. Então, se o advogado, se você quiser ajudar o advogado em outra cidade, então eu sempre digo que a perícia dá liberdade geográfica para nós trabalharmos. Então, você enviar uma folha de entrevistas com perguntas estratégicas, principalmente na área de ergonomia, para que o autor responda, ou ele vai buscar essas informações e te manda de volta, pode dizer, olha, nessa entrevista aqui, eu identifiquei pontos fortes e pontos fracos. Aí, hoje eu trabalho com advogados à distância, eles gravam as entrevistas e mandam. Eu fico ouvindo a conversa entre eles, os questionamentos, e consigo dizer, olha, faz sentido o que ele está fazendo, o que ele falou converge com com a profissão do soldador, converge com o catador de lixo, sei lá. A gente consegue extrair algumas informações e tudo isso é papel do jurisconsultor. Acompanhamento em loco de diligências, então vai nas perícias, vai para lá e para cá, né? Vai junto, vai na perícia ergonômica. A impugnação aos laudos, que é algo que a gente faz muito também.
pegar aquele laudo mal feito, encontrar todas as inconsistências, apontar todos os erros, mostrar uma opção para o juiz, não é nem botar uma pulga atrás da orelha, é botar um elefante e fazer a quesitação complementar com as perguntas. Vem cá, perito, como é que o senhor não avaliou isso, isso, isso? Onde está a avaliação deste método? Cadê o teste AYZ? Por que não foi emitido foto? Por que não foi feito cinemetria? Por que não foi feito biofotogrametria? Por que não foi feito, sei lá, teste de força? Enfim, a gente vai encontrar os erros. Porque, gente, até fiz um stories essa semana, estava impugnando um laudo trabalhista, onde o profissional lá que fez o laudo disse que a pessoa estava apta ao trabalho porque ela tinha renovado a CNH dela há menos de um ano. Por favor, mas vai aonde um laudo desse? Né? Se o exame do Detran for suficiente para testar a capacidade funcional, não faz sentido movimentar toda a máquina pública da justiça, fazer uma perícia. Então, assim, realmente há uma falha metodológica gigante nos laudos. Para impugnar, é um pé nas costas. A gente consegue apontar todos esses problemas. A gente faz também manifestações técnicas sobre documentos específicos. Às vezes você está, como a doutora Caroline falou, defendendo a empresa, de repente vem um documento surpresa no processo. E aí o advogado pega aquilo, tá, e aí? Contesto? Concordo? O que eu faço com esse documento? Nós, estrategicamente, vamos analisar e vamos dizer, olha, isso aqui esse documento é ruim para a nossa tese. Não faz sentido o que está escrito aí. Enfim, a gente contesta aquilo. Auditoria de documentos. Então, às vezes, por exemplo, eu faço isso, né? A reclamada, às vezes, junta a análise ergonômica, né? E eu audito aquela análise e mostro para o juiz, olha, essa análise tem falhas metodológicas de A a Z. Não cumpre os requisitos do manual de aplicação da NR17, não cumpriu isso, não cumpriu aquilo outro. Então, estrategicamente também a gente pode fazer esse tipo de coisa. Mini perícias para contestação de NTEP, de nexo técnico epidemiológico, que a doutora Caroline pontuou. E um serviço que eu já fiz também algumas vezes é estimar o dano corporal para o advogado propor acordo. Então eu fui lá, avaliei fisicamente o indivíduo, disse, olha, ele tem uma deficiência na casa do percentual de tanto, e aí a gente pode estimar que se esse processo for até o final, o dano e o valor da causa, sei lá, seja 50 mil reais. Eu acho que se você fizer um acordo de 30, tá bom, ou de 25, enfim, e aí o advogado já vai na conversa firme no que ele vai pedir. Né? Diz, olha, eu fiz uma consulta com o meu jurisconsultor, o currículo dele é esse, e ele disse que se nós levar essa causa até o fim, a gente consegue tanto. E a gente faz isso com uma certa frequência. Não é assim mensal, mas semestralmente sempre aparece essa oportunidade e se fecha bons acordos em cima dessa expertise, da nossa capacidade de codificar, quantificar e qualificar deficiências em estruturas e funções. E um outro serviço que o jurisconsultor faz, que eu já fiz também, que é fazer o discurso de sustentação oral quando a causa sai da primeira instância e vai para a segunda. Que lá o advogado tem a oportunidade de defender o seu ponto de vista em frente aos desembargadores de forma verbal, tete a tete, não é por escrito. E aí ele precisa uma sequência lógica e científica, porque ele vai ter 10 minutos para fazer essa tese. E eu já consegui anular laudo judicial com sustentação oral, destituir perito, enfim, a gente consegue, porque a gente vai dizendo assim, conforme a página tal teve esse erro, conforme a página tal teve esse erro, e o advogado treina e faz a sustentação oral e reverte processos que estavam perdidos e a gente recupera para ele. Então, eu citei aqui 18 serviços da minha prática, mas eu espero que a gente aumente a nossa comunidade de peritos e alguém considere, mas faltou esse serviço, Douglas, e faltou esse, caramba, eu quero criar 170, 800 serviços que a gente possa desenvolver para o advogado. E, enfim, da minha parte, era essa a ideia de apresentar o jurisconsultor, até para a gente ficar dentro do tempo. Não sei se eu posso deixar aqui o meu contato, para os que estão presentes aí, se quiserem tirar dúvidas sobre perícia, se quiserem me seguir lá no Instagram, é Douglas Garcia Físio. Religiosamente, todos os dias tem conteúdo de perícia no meu Instagram. O meu dia a dia ali, eu vou fazendo stories e vou dizendo, ó, quer saber como é que trabalha? É assim.
Então... Coloca pra gente no chat ali, Douglas. Tá. Deixa eu escrever aqui. Fica mais fácil, todo mundo pode acompanhar. Gente, ó, excelente. 18, vou ter que assistir de novo, hein? Um por um, para poder anotar aqui com... Gente, falando nisso, falando em assistir novamente, eu até quero voltar um pouquinho na primeira live, falar sobre um pouco do que o Dr. Douglas falou, da CIF, né, da incapacidade, dessa classificação, está na primeira live, então não vai repetir isso nesse momento. E já dando um spoiler da nossa próxima live, ela está voltada muito para a parte documental. A doutora Lucimara Baú vai estar com a gente, falando sobre essa parte das perícias documentais, como nós, fisioterapeutas, entendemos os documentos e podemos, sim, colocar, como o doutor Douglas falou, a linha do tempo, a organização, um plano, um seguro que não está querendo aceitar aquela doença como uma doença para ser indenizado, como que fica isso, nós podemos atuar também. Dr. Tiago Marchesi vai estar com a gente na próxima, aprofundando o que o Dr. Douglas falou aqui também sobre os pareceres ad hoc, junto à Previdência Social. Nós vamos estar discutindo um pouquinho mais documentos também. E teremos a presença de uma advogada, diretora da graduação da Faculdade Inspirar, de Direito, que vai estar nos dando também a visão do advogado, como os advogados enxergam e precisam dos assistentes técnicos, junto e também do jurisconsultor agora, que essa visão ampliada do trabalho, né, maravilhoso, vamos estar discutindo isso na nossa próxima live, que vai ser no dia 23 agora desse mês ainda. Então, quem já está com a gente aqui já vai estar acompanhando a próxima. Um detalhezinho só que eu queria comentar, eu trabalho pouquíssimo com perícia, né? Não é a minha grande área de atuação ainda, estou também acompanhando de perto, acompanhando, mas a primeira vez, já faz uns 6 anos mais ou menos, onde eu comecei a entrar com no âmbito da perícia, foi um colega que me chamou e disse assim, Cíntia, estou com um documento, né? Estou com um processo, um laudo, e eu preciso impugnar esse laudo. Quanto que você quer para me ajudar a encontrar os erros que estão aqui? E eu virei para esse meu colega e disse assim, você vai me pagar para achar erros do meu dia a dia? Então, assim, para gente que tem expertise, que tem o conhecimento, encontrar essas falhas, encontrar esses desencontros nos documentos, esses desencontros, seja na parte respiratória, na trauma ortopédica, seja na cardiovascular, seja... É muito fácil. E a gente realmente entra nesse mundo ganhando dinheiro para encontrar erro no documento, né? E ajudando justamente ou como um jurisconsultor, ou nesse caso foi só um colega na época, né? Que estava precisando de uma mãozinha na área onde eu era mais experiente do que ele. Enfim, nós temos muito trabalho. Temos muito, sim. A questão de valores também foi discutida na primeira live. Quem quiser reassistir, depois eu vou colocar aqui também o meu e-mail, aqui o meu telefone mais uma vez, me pede, a gente encaminha a primeira live, estamos aqui com a segunda e teremos a terceira na sequência. Agradeço de coração, doutora Carolina Steldo, maravilhosa, didática, perfeita nas colocações, doutor Ricardo Fing também, certo, sensato, coerente, prudente, claro e objetivo. Dr. Douglas, com toda essa gama de conhecimento, essa visão de futuro, eu acho que nós temos realmente muito a crescer com profissionais de valor, profissionais de peso, profissionais não de peso, como se colocaram no comecinho lá, não, né? Profissionais atuantes, maravilhosos, né? Nós tínhamos aqui, eu vou abrir, nós estamos com, são 9h10, eu vou abrir 5 minutinhos para perguntas, que algumas, nós não tivemos tantas perguntas dessa vez, algumas já foram sendo respondidas no decorrer da nossa conversa, né? Mas eu coloquei aqui só para lembrar, porque é uma coisa importante. A Thalia Matos questionou aqui a questão do Covid-19, né? Se ela se enquadra como doença ocupacional, e foi discutido, se eu lembro que houve uma discussão sobre isso. Doutor Ricardo, você consegue nos situar de como nós estamos nessa questão atualmente? Sem dúvida. A grande pergunta é o nexo causal dela, né? Em algumas profissões, ela tem o contato direto com o manuseio de pacientes infectados, onde se o profissional desenvolveu a doença e há como dar o nexo causal, porque ele manuseia pacientes com isso, ela tem origem ocupacional. É estabelecimento do Schilling, né? Se ele tem causa direta, se ele é um fator contributivo.
Então, sem dúvida nenhuma, existe essa possibilidade, sim, de o Covid ser enquadrado como doença ocupacional. Claro que tem que observar, tem que avaliar o local, a maneira como isso se deu. Doutora Cíntia, deixa eu só aproveitar um gancho aqui, eu não posso deixar passar. Nós tivemos aqui no nosso chat um alô do professor Dr. Gustavo Coelho, filho do professor Dr. Alfredo Coelho, ele diretamente de Buenos Aires, nos dá aqui uma boa noite. E foram ambos os meus mestres na área de respiratória. Muito lisonjeado, que bom vê-lo aqui pelo chat. Maravilha, que bom, parabéns. Sejam todos muito bem-vindos, que maravilha. Isso, com certeza, foi através do seu contato e da sua distribuição daí da nossa live. O grupo é forte. Doutora Caroline, um tchau. Doutor Ricardo e doutor Douglas, a sequência, por favor. Então, para a gente fechar nossa live. Agora sim. Cíntia, obrigada, né? Só tenho que agradecer, estou à disposição, muito contente, né? Novamente com essa pós-graduação, né? Que se inicia, capacitando cada vez mais profissionais nessa área. E a competência a gente já sabe que tem como profissional fisioterapeuta, agora falta a gente se capacitar e como o Dr. Douglas fala na peritoteca, né, Dr. Douglas, evangelizar, né, o pessoal, os magistrados e os advogados, né? É isso aí. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada, Carol. Quando você falou, eu acabei não colocando, estava escrevendo aqui que a nossa pós, sim, vai iniciar. Nossa pós em perícias fisioterapêuticas agora em março, até estava escrevendo para não atrapalhar a sua fala. Dia 26 de março, iniciaremos a pós em perícias fisioterapêuticas. Obrigada mais uma vez. Então, obrigada. Maravilha. Novamente, agradeço o convite, uma honra incomensurável de estar aqui, dividindo esse espaço com você, doutora Cíntia, doutora Caroline, doutor Douglas, e sem dúvida nenhuma que as pessoas que nos assistam entendam que a perícia, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela só precisa um raciocínio, uma metodologia concreta na sua execução, e o fisioterapeuta, ele tem total capacidade de ser um perito e tem cada vez mais se destacado em todas as áreas. Claro, começamos na área ocupacional, mas já literalmente estamos dominando campos que quiçá nunca imaginávamos. E isso nos dá uma alegria muito grande. Então, meus queridos colegas que estão ouvindo, não tenham medo disso e invistam na sua formação, que esse é o caminho correto. Uma boa noite a todos. Obrigada. Então, muito obrigado pelo convite, Cíntia. Foi realmente um prazer inenarrável estar aqui na presença da doutora Caroline e do doutor Ricardo. Conheci, assim, de nomes, né, e rede social, mas foi maravilhoso dividir esse espaço com vocês. Não tenho medo de trabalhar com ato pericial, realmente, como qualquer outra área, você precisa de capacitação. Eu acho que a perícia fisioterapêutica, ela é uma união do conhecimento da legislação com a demanda de perícia, com o diagnóstico fisioterapêutico. Você bota isso no liquidificador, sai a perícia fisioterapêutica. Então, o diagnóstico você já tem. A demanda você vai ir atrás e a legislação tu vai aprender na pós. Então, quem estava na dúvida se atira aí. Boa. Muito obrigado e contem comigo. Eu sou bem disponível nas redes sociais aí, quem quiser conversar sobre isso, perícia, vamos lá. O negócio é nós aumentar a nossa comunidade. Excelente, mais uma vez, muito, muito obrigado. Só lembrando, então, só para finalizar, porque eu acabei não fazendo essa propaganda, olha só, olha, eu aqui babando na perícia, não contei da pós, que é uma pós semipresencial, é uma pós que você vai fazer na cidade que você escolher. Entra no site, eu coloquei ali o site da Inspirar, entra no site, escolhe a cidade mais próxima de você, mas são 10 módulos online. Você vai fazer dessa forma que nós estamos discutindo aqui, e 2 módulos de laboratório presencial na cidade que você escolher para discutir, porque é como existe isso mesmo, né? Entender esse mundo o jurídico pode ser discutido de uma forma online, mas pôr a mão na massa, pegar um processo, digitar um processo, organizar um processo, apresentar um processo, simular ali uma banca, né? Simular todo o dia a dia ali, vão ser executados de forma presencial como laboratórios na nossa pós-graduação, ok? Obrigada mais uma vez. Espero vocês todos na nossa próxima, dia 23 de fevereiro ainda.
Obrigada a todos. Obrigada mesmo, de coração. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.